Bem-vindo a mais um clipe do Gutenberg. Hoje eu tenho a grande satisfação de receber para uma entrevista o profissional Sérgio Ricardo Máximo da Silva, o qual tem sua formação acadêmica em nível de mestrado na área de gestão de negócio. Ele também tem feito estudos na área de varejo e também no desenvolvimento de líderes pela a Fundação Dom Cabral, academicamente muito bem formado. A sua carreira se desenvolveu no Grupo Simões, no norte do país, precisamente em Manaus, apesar de que ele morou em diferentes cidades, como Manaus, Belém do Pará, Boa Vista, entre outras cidades do norte do nosso querido Brasil. Ele empreendeu a sua carreira no Grupo Simão, um grupo muito forte, um grupo muito bem gerenciado, um grupo diversificado que atua nas áreas de bebidas, refrigerantes, cerveja, água mineral, também no setor de concessionária de veículos, entre outros grandes negócios. Eu sou muito grato a este grupo por me escolher para ser o executivo, o consultor, para assessorar os seus profissionais, os seus executivos por ocasião de um afastamento necessário em função do período que vivemos recentemente no país. Como você sabe, de recessão e de uma redução significativa no mundo dos negócios. Portanto, eu quero lhe dar boas-vindas ao clipe do Gutenberg e eu espero que você tenha uma boa lição para passar para os nossos telespectadores. Boa tarde, obrigado Gutenberg, é um prazer enorme estar aqui. É uma oportunidade única, né, de poder, de ter essa experiência aqui que eu estou tendo com você, proporcionada pelo Grupo Simões. Lógico que de quem eu sou muito grato também por esse reconhecimento, de ter um auxílio, né, nesse processo de recolocação e de estar aqui para que a gente possa apresentar aí um pouco da nossa história. Muito bem, o prazer é todo nosso, Sérgio. Sérgio, eu gostaria que você falasse para todos nós sobre qual é a realidade econômica do norte do país. A região está crescendo, a região estagnou. Como é que você está observando a economia está retomando naquela região? Como é que você, como homem da área de vendas, viaja por toda a região norte? Como é que você vê a situação atual do norte do país? Olha, Gutenberg, assim como todo o Brasil, né, a gente vem de um período muito difícil. Acho que aí de 3 anos para cá, principalmente, a gente vê todos os indicadores econômicos numa curva descendente. E isso se reflete na região norte, obviamente. Acho que se reflete até com um pouco mais de intensidade, porque é uma região, se você olhar socioeconomicamente, é mais difícil, né? Se você olhar para as classes socioeconômicas na região, a gente tem uma incidência bem maior, né, quando vai para as classes C, D e E. E isso afeta qualquer negócio. De 3 anos para cá realmente afetou o negócio, o mercado como um todo. Já nesse período aí, já esse ano, a gente sente uma melhora, né? Principalmente de 3 meses para cá, até acho que um termômetro muito bom disso é quando você olha realmente como estão as vagas, como está se comportando o mercado de trabalho, e a gente vê que estão começando a aparecer em maior número essas oportunidades. E eu tenho assim, muita esperança que realmente que isso não seja apenas um sinal, mas que realmente se efetive, porque não só a região norte, como o Brasil, a gente precisa dessa retomada, precisa voltar ao crescimento, que é para poder movimentar uma economia que é muito próspera, né? Nós temos muitas riquezas, né? A região norte tem muitas riquezas também ainda não exploradas, e que eu acho que a gente precisa dessa retomada, mas eu tenho certeza que nós estamos agora num caminho próspero aí pela frente. Que bom ouvir essa notícia, porque todo brasileiro está preocupado com a situação de sua pátria.
não é? Então eu fico muito feliz em saber que o Norte está crescendo e certamente vai continuar a crescer à medida em que os investimentos forem chegando, à medida que soubermos explorar as riquezas, inclusive minerais da região, o turismo também, que é uma região muito bonita, não é? Mas ao mesmo tempo que é muito precária em termos de infraestrutura. De infraestrutura, exatamente. Acho que é uma região que precisa cuidar muito da sua infraestrutura para que basicamente, por exemplo, você falou de turismo. Nesses últimos 5 anos, aí, quase 6 anos, morando no Pará. O interior é de uma riqueza assim, muito grande, é muito lindo. Você tem Marajó, você tem Ilha de Algodoal, que são lugares belíssimos realmente, mas que são pouco explorados, lógico. E quando são explorados, exploram os turistas, né? E não a região. Não a região. Então, assim, precisa de um trabalho mais aprofundado por todos os lados, e também porque nas poucas oportunidades você tem um Círio de Nazaré, né? É um negócio assim que só quem realmente foi ao Círio de Nazaré em Belém vai ver uma quantidade assim, em torno de 1.200.000, 1.300.000 pessoas na rua em uma manhã. Né? Então é um período curto, mas que por outro lado, como você fala, talvez as pessoas não saibam cuidar da infraestrutura para receber bem um turista, fazer cursos de especialização, ter aquela história de eu vou ganhar um pouco menos, mas vou atrair mais gente. Então acho que tem inúmeras oportunidades para a região, não só falando do Pará na região norte, como Amazonas, como Roraima, Rondônia, Acre, enfim. São estados, vamos dizer, cujo progresso chegou há 40 anos atrás, 50 anos atrás, não é? Exatamente. Então, eu acho que assim, você precisa aproveitar, porque quando você começa a fazer as comparações com grandes centros, você vê que ainda está muito distante. Muito distante. Né? Está muito distante. Então precisa acelerar para que esses estados possam estar mais próximos com as boas práticas que a gente vê nos grandes centros aqui no Brasil. É isso. Muito bom. Eu agora gostaria que você, Sérgio, falasse um pouco sobre essa sua experiência como líder de uma área comercial, de um grupo como o Grupo Simões. Isso. O Grupo Simões, eu tive a oportunidade de trabalhar aí durante quase 22 anos. E é uma experiência muito rica, porque eu construí uma carreira, eu não entrei como gerente. Eu entrei lá em 1995 como escriturário, num almoxarifado, onde assim, você estava ali escondido. Mas, por um outro lado, eu tive sempre a pretensão de aprender. Que eu digo isso, você cresce quando você aprende. Tudo para mim eu queria saber. Eu recebia matéria-prima. Chegava uma matéria-prima de nome Celite, por exemplo, eu queria saber o que era. O que é do Celite, para que servia. Então, quando eu entregava para o requisitante, eu perguntava para ele, para que você usa isso aí? Então, são pequenas coisas que vão te fazendo crescer. Né? E sempre procurando oportunidades, porque o Grupo Simões também tem uma política muito forte da valorização da mão de obra interna. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante, porque você consegue formar as pessoas. Então você consegue não ter uma perda muito grande quando de repente você tem um turnover lá, você perdeu um profissional. Se você tem outros em formação, a tua perda é menor. Você consegue manter o processo numa maneira mais linear. Então isso foi muito importante ali, daquele passo de escriturário. Então eu pensava, para onde eu vou agora? E dali eu saí para uma área de expedição, para controlar estoque. E aí quando eu saí do almoxarifado, era uma oportunidade horizontal. Mas então você percorreu um caminho. Exatamente. Tijolo por tijolo. Tijolo por tijolo. E quando eu saí do almoxarifado para a expedição, que foram meus dois primeiros cargos, era uma movimentação horizontal. Mas eu não me preocupei naquele momento com salário, por exemplo. Eu queria por quê? Porque estava implantando um novo sistema de controle de estoque, era alguma coisa que eu ia poder, a minha visibilidade ia melhorar perante, eu ia estar mais próximo do gerente administrativo, do gerente geral da fábrica, e aceitei a oportunidade. E aí aquilo me deu já uma visibilidade. Tá?
E aí já comecei a aprender da parte de controle de estoques. Até que apareceu a primeira oportunidade para a área comercial. Até então eu não tinha, era para um CD pequeno no interior, Itacoatiara. Foi a primeira cidade que eu morei depois de Manaus, dentro do Grupo Simões. Qual a distância de Manaus para Itacoatiara? 260 quilômetros. De barco, quantas horas? Não, ele tinha, era uma das poucas cidades de Manaus que tem estrada para o interior. Né? Então é 260 quilômetros. São 4 ou 5 cidades que tem essa ligação. Então eu estava ali a 260 quilômetros, mas era já um centro de distribuição. E eu fui para lá porque o meu forte era o ponto fraco naquele momento daquele CD, era justamente a parte de controle de estoques. Chegando lá é que eu fui me dar conta naquela época realmente, aqui não é só isso que eu faço. Aí eu era responsável pela parte comercial, pela parte de entrega, pela parte administrativa, financeira ali daquele CD. E com isso você cresceu, evoluiu. E aí eu cresci e evoluí, porque foi um outro aprendizado. Tanto que quando eu cheguei em Itacoatiara, isso era em janeiro de 1997, não tinha nada lá, não tinha nem computador, era tudo na mão, no lápis. Era tudo na mão, no lápis. Né? O sistema de venda não era o que hoje a gente vê no mercado aí da Coca-Cola, o vendedor na motinho parando no ponto de venda, não, era o chamado pronta entrega, era motorista vendedor, não tinha vendedores ainda, era motorista vendedor e ajudante de entrega. A gente fazia uma carga de manhã, sei lá, de 600 volumes, que a gente chama em caixas, 600 caixas no caminhão, era uma carga padrão. E ele tinha uma rota para percorrer, voltava 100, tu via quanto valia aquelas 500 caixas, 600 voltaram 100, quanto valia aquelas 500, ele prestava conta, né, e você fechava e amanhã, e no outro dia de manhã, novamente enchia o caminhão novamente e ia para a nova rota. Era um sistema completamente antigo, isso já em 1997, quando lá na fábrica em Manaus já era um outro sistema completamente diferente. Um ano e meio depois, aí nós implantamos o que a gente chama de pré-venda, que é o modelo do vendedor hoje, que tem a sua rota, que vai no ponto de venda, com equipamento eletrônico, com toda uma série de atividades para executar. Então, esse trabalho eu fiz lá em 1997 em Itacoatiara, do início, o que me deu um aprendizado muito grande. Muito grande. Não só da técnica, como também fui aprimorando ali, começando a trabalhar. Foi o meu primeiro cargo de gestão, a gestão de pessoas. Né? Então, trabalhando com uma mão de obra que não era, você está no 1997. Quantas pessoas você tinha sob a sua gestão nesse centro? Nesse centro de distribuição eram 12 pessoas. Aí depois disso você foi diretamente para a gerência comercial ou não? Não. Ainda tive outro passo. Tá. Aí eu passei 4 anos em Itacoatiara, fazendo deixamos a CD reformado, pré-venda implementada, tecnologia, computadores, equipamentos. E aí foi quando, já no final de 1996, o gerente geral da fábrica, que já havia mudado, mas eu conheci o Marcos Vinícius na época, eu sempre dei falei, Marcos, que já aprendi. Está na hora de movimentar. Já está na hora de movimentar. Tem alguma coisa a mais, já tem alguma oportunidade? Ele falou, já quero. Então, espera um pouco. Um pouco tempo depois, já no final de 1996, apareceu a oportunidade para Boa Vista, que é a capital de Roraima, para chefe de vendas. Então, até então, a Boa Vista ainda era, naquela época chamava Roraima Refrigerantes. Era uma fábrica ainda, mas que estava já em processo de desativação, para virar uma filial de Manaus. E de Manaus para Boa Vista são 850 quilômetros, né? Já tinha uma estrada já em médias condições, mas que já dava para a fábrica de Manaus fazer o atendimento. Então fui para Boa Vista, já foi uma outra experiência, já uma equipe maior, né? Era uma capital mais todo o interior, então já era eu saí ali em Itacoatiara a gente tinha em torno de 700 pontos de venda para atender já 2.200 pontos de venda. 3 vezes mais. 3 vezes mais. E isso ficou por 8 meses, até que a fábrica entrou em processo de desativação e já parou de produzir. Aí saiu o gerente geral da fábrica, eu passei a ser novamente chefe de centro de
distribuição. Aí passei a ter todas as atividades de novo, de vendas, entrega, expedição, armazenagem, administrativa. Já tinha uma equipe. A parte financeira. A parte financeira também. A parte de também. recursos humanos. A parte de recursos humanos também. Então, eu era o gerente da unidade. Então você era uma espécie de gerente geral da unidade. Mesmo, da unidade. Era mais do que meramente um homem de vendas. Isso, que não era um fanfarro, que era um CD. Mas sempre com um foco muito grande no comercial. E quando é que você mudou para assumir uma gerência efetiva comercial? Aí foi depois de Boa Vista, que aí também de novo. Aí você foi para onde? Voltou para Manaus, para Belém do Pará? Fui para Rio Branco. Foi para Rio Branco? Fui para Rio Branco. Certo. Aí fui para a gerência comercial em Rio Branco. Rio Branco. E aí, lá Rio Branco, sim, era uma fábrica. Tá? Voltou a sair de um CD para voltar para uma fábrica hoje de médio porte dentro do grupo, mas onde eu fiquei novamente aí só com as atividades comercial e de distribuição. Nessa época o gerente comercial ainda cuidava da parte de distribuição, da equipe de entrega da fábrica. Quantas pessoas? E aí eu já tinha diretamente a mim, eram 6 colaboradores. Mas direto. A equipe já direta, aí a equipe era bem maior, dava 120 pessoas. Aí você é transferido para Belém do Pará, é isso depois? Não, aí depois eu vim para Manaus. Ah, você veio para Manaus. Aí já como gerente regional. Regional. Já gerente como regional para o Amazonas. Todo o Amazonas. 2010 e 2011, todo o estado do Amazonas. Então eu já tinha uma estrutura mais encorpada, já não tinha como liderados supervisores, né? Então já passei a ter gerentes e coordenadores. Quantas pessoas no total? Tá? E aí com 4 pessoas, diretas. Na minha estrutura direta. Indiretos. Tá? Indiretos, aí já fui, a equipe de Manaus era bem maior, já tinha quase 300 pessoas. Tá. Aí você veio, aí depois você vem para Belém do Pará. Aí eu fui para Belém do Pará. Aí Belém do Pará, qual era a tua posição? Gerente regional para os estados de Pará e Amapá. Tá? Então eu tinha não só, minha base era Belém, na fábrica de Belém, mas com filiais em Marabá, Santarém e Macapá, dentro do estado do Amapá. Para que aquelas pessoas que estão nos vendo, gerente de recursos humanos, ou diretor de recursos humanos, ou qualquer outra pessoa que tem interesse em lhe conhecer pessoalmente e em me entrevistar para uma posição, eu gostaria que você sumarizasse essas áreas que você tem domínio, que são área comercial, contabilidade e controles financeiros, recursos humanos, administração, gestão de equipes, desenvolvimento de equipes, centro de distribuição. Que mais? Exatamente. O meu foco é a área comercial, até as últimas posições que eu estava ocupando. Atualmente, totalmente focado na área comercial, que era vendas e execução de mercado. Isso era um negócio muito bacana. Quando você começa a fazer daqueles negócios de não querer deixar mais de fazer. Agora, foco na área comercial com conhecimento da parte administrativa, com uma visão financeira, que esse é o Grupo é uma questão muito importante, conhecimento financeiro para o homem de vendas. Vinha trabalhando muito forte isso com as equipes, com seus gestores maiores, principalmente nesses últimos 2 anos, porque assim, até onde comercial, ali você começa a olhar também não só a análise de resultado, a análise do DRE, mas como passa a ter uma visão mais ampla do balanço patrimonial, de como está o fluxo de caixa, como está o fluxo de caixa livre, de acionista. Então você começa a ter uma visão mais ampla. Isso na verdade, o escopo do teu conhecimento, da tua experiência, é muito mais abrangente do que simplesmente um homem de vendas. Exatamente, porque isso é fundamental hoje. Porque não adianta você pegar, vender, você tem seus limites. E saber quais são os resultados. Lá no passado, quando comecei, nós de vendas não queríamos saber de nada disso. Só queria vender. Desconto, atividade, preço. Já na posição de gerente regional, com essa visão financeira, eu tinha que passar isso para a minha equipe, para os meus gerentes comerciais, os nossos limites. É isso mesmo. Como é que está o nosso preço médio? Está dentro? Está fora? Onde é que isso vai impactar no nosso resultado financeiro? Qual é o prazo médio? Tu quer dar prazo, mas como é que está teu prazo médio de recebimento? Onde isso vai impactar no teu balanço patrimonial orçado? Então, tudo isso é um trabalho que o Grupo Simões vinha fazendo e que melhorou em muito a nossa gestão comercial. Muito bem. Agora, dá trabalho, porque você tem que ensinar
As um pessoas, time a trabalhar dessa pessoas, maneira. Porque o que o vendedor quer é desconto e prazo. Mas não é assim. E quando você tem uma marca forte na mão, você tem que saber trabalhar isso. Isso. Você tem uma marca. Você não pode depreciar o teu produto. Você tem um limite para você chegar. Você não pode entrar na guerra de preço do mercado. Você não pode incentivar, principalmente o autosserviço supermercados, a trabalharem dessa maneira. Tudo tem um limite. Então você precisa trabalhar olhando isso. Então a parte comercial, a visão financeira, a parte de recursos humanos, liderança e desenvolvimento de pessoas, que foi uma coisa assim que eu gostei muito e aprendi muito ao longo do tempo, não só com a formação acadêmica, mas na prática realmente com os treinamentos que o Grupo Simões proporcionou. Hoje eu saí, 100% dos gerentes comerciais do grupo trabalharam comigo. Gente que era supervisor e que está lá hoje como gerente comercial. E agora quais são os seus objetivos de carreira? Você mora atualmente em Belém do Pará. Eu moro atualmente em Belém. Mas pelo que eu entendo, você tem disponibilidade para fixar sua residência em qualquer parte do país. São Paulo, Minas Gerais, Salvador, Bahia, o Nordeste como um todo, né? Como um todo. Agora, qual é o teu objetivo hoje? O meu objetivo é continuar na área comercial, uma gestão comercial sênior realmente, que eu ainda tenho muito a contribuir, com certeza, justamente na parte de liderança e desenvolvimento, formação de times realmente de sucesso, de times vencedores, dessa parte de realmente selecionar bem as pessoas, treinar bem, são partes fundamentais que você tem que fazer, gestão de processos, acho que para mim é outra coisa fundamental que eu aprendi ao longo do tempo. Vender não é simplesmente pegar o seu equipamento e sair, você tem uma gestão de processos a cumprir. Então, reuniões matinais, a gente tinha um processo muito bem estruturado. Segunda-feira, um determinado assunto. Terça-feira, outro assunto. Quais os relatórios que você avalia? Como que você analisa? Sexta-feira, reunião com gerentes, avaliar como estão os indicadores. Tem desvio, não tem desvio? Qual é o plano que nós vamos fazer para a correção dos desvios? Execução de mercado, que se hoje tem uma coisa que a Coca-Cola no Brasil cobra dos seus fabricantes, é a execução de mercado. E a gente conseguiu também nesses últimos 2 anos o Grupo Simões atingir um tão almejado sonho, que era ser campeão nacional de execução em 2015 e 2016. Muito bom. Então agora, para você que conheceu em parte a experiência do Sérgio Ricardo nesta área comercial vendas, e também sobre a sua disponibilidade para fixar sua residência em qualquer parte do país, afora a sua formação acadêmica, o seu bom relacionamento com os seus clientes, a sua dinâmica de trabalho junto à sua equipe, a sua adesão aos valores de uma organização, além de ter trabalhado num dos melhores grupos, se não o melhor, lá do norte do país. O grupo Simões, um grupo forte, um grupo sólido, um grupo profissional, um grupo ético, o qual eu recomendo, se você um dia quiser trabalhar do norte, procurar este grupo. Assim como ele permaneceu lá muito tempo, e eu fiquei extremamente grato quando ele me disse que este é um grupo que marcou muito a sua vida e a sua carreira. E que ele sai de cabeça erguida do grupo, agradecido por tudo aquilo que o Grupo Simões ofereceu para ele e a sua carreira. Então, Sérgio, eu quero agradecer a você pela sua participação e quero dizer também para diretores, gestores de recursos humanos, headhunters, selecionadores por este país afora, que se vocês necessitarem de um executivo hands-on, dinâmico, comprometido, com uma comunicação muito agradável, eu sugiro que você o convoque para uma entrevista. E eu tenho certeza absoluta que você não vai desperdiçar o seu tempo. Muito pelo contrário. Acho que você, a despeito da sua experiência, você vai aprender muito com ele, porque ele conhece muito bem, não apenas a região do Nordeste, mas por incrível que pareça, ele é do Sul, ele é de São Paulo. Portanto, ele também está preparado para vir para São Paulo. Então, Sérgio, mais uma vez, eu agradeço a você pelo seu tempo. Eu que agradeço mais uma vez a oportunidade de poder mostrar um pouco da nossa história, dizer como foi o nosso trabalho, e aí na certeza de que realmente ainda tenho muito a contribuir com o mercado, com os times de venda, que
é uma coisa que eu gosto. E quando você gosta, fica muito fácil fazer. Eu tenho certeza que você se empregará brevemente. Você é um profissional qualificado, um profissional com uma carreira exemplar e também com uma dedicação também exemplar. Isto é, o Grupo Simões lhe ofereceu uma recolocação em São Paulo porque fatalmente reconhece o seu valor e a sua contribuição. E com certeza você deve ter deixado também as portas abertas nesse grande grupo. Agora eu quero chamar a sua atenção pedindo-lhe para que você visite o site da Gutenberg, www.gutenberg.com.br, onde você vai encontrar os nossos artigos, o Minuto de Sabedoria, Moral da História, entrevistas como a que fiz agora com o Sérgio e com tantos outros executivos que por aqui passaram e também o depoimento daquelas pessoas que se recolocaram. E como tenho dito aqui com frequência, nós não somos a maior empresa do país, mas nós desejamos ser a melhor e trabalhamos também para os melhores grupos do país. Portanto, eu agradeço agora pelo seu tempo e eu espero reencontrá-lo na próxima semana, se Deus assim o permitir. Até lá!